assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem, terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério, e prepare o seu coração para as surpresas que do meio dessa densa névoa estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Anna, vive tranquilamente com sua filha, Sarah, que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Anna, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Anna se revezam para descer ao apartamento onde Sarah está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada, a comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Anna, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade. A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Anna, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional, onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Anna começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável,
e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Anna, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais, aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Anna fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Anna se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa. Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos, ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes, cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Anna, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce. Uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região, ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram, as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Anna deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sarah, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada,
Os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta. Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem, terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério, e prepare o seu coração para as surpresas que do meio dessa densa névoa estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Ana, vive tranquilamente com sua filha, Sarah, que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Ana, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Ana se revezam para descer ao apartamento onde Sarah está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada. A comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes, que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Ana, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade. A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Ana, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional.
onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Anna começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Anna, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais, aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Anna fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Anna se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa. Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos, ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes, cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Anna, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce. Uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região, ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram,
as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Ana deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sara, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada, os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta. Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem, terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério, e prepare o seu coração para as surpresas que, do meio dessa densa névoa, estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Ana, vive tranquilamente com sua filha, Sara, que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Ana, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Ana se revezam para descer ao apartamento onde Sara está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada, a comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Ana, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade.
A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Anna, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional, onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Anna começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Anna, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais, aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Anna fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Anna se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa. Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos. Ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes, cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Anna, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce.
uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram, as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Ana deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sarah, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada, os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta. Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem, terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério, e prepare o seu coração para as surpresas que do meio dessa densa névoa estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Ana, vive tranquilamente com sua filha, Sarah, que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Ana, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Ana se revezam para descer ao apartamento onde Sarah está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando
e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada. A comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Ana, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade. A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Ana, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional, onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Ana começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Ana, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais, aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Ana fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Ana se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa. Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos. Ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes,
cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Anna, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce. Uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram, as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Anna deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sarah, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada, os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta. Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Anna. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem, terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério, e prepare o seu coração para as surpresas que do meio dessa densa névoa estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Anna, vive tranquilamente com sua filha, Sarah,
que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Ana, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Ana se revezam para descer ao apartamento onde Sarah está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada. A comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Ana, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade. A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Ana, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional, onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Ana começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Ana, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais, aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Ana fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Ana se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa.
Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos, ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes, cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Anna, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce. Uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram, as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Anna deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sarah, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada, os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta. Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Anna. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. O que você faria se uma misteriosa névoa tóxica tomasse conta da cidade, deixando para você e para sua família a única opção de sobrevivência? Se refugiar no alto de um prédio? Com medo do desconhecido, você e sua família aguardam por dias que alguém venha os ajudar. Porém, os dias passam, e vocês notam que ajuda não virá, e que para vocês sobreviverem,
terão que enfrentar essa névoa misteriosa. Nessa jornada, muitos mistérios serão desvendados, principalmente o porquê desse fenômeno, tão intenso e mortal, ter atingido toda a cidade de Paris ao mesmo tempo. O que acontecerá com você quando entrar em contato com essa névoa? Como será que a cidade está enfrentando este trágico acidente? Agora, além da sua sobrevivência, é preciso descobrir quem foi o responsável por esta névoa química espalhar-se tão rapidamente pela cidade. Desvende, junto com esta família, este mistério e prepare o seu coração para as surpresas que, do meio dessa densa névoa, estão esperando por você. Em O Último Suspiro, somos levados a uma Paris moderna e caótica, onde um casal, Mathieu e Anna, vive tranquilamente com sua filha, Sarah, que sofre de uma rara condição respiratória, obrigando-a a viver em uma cápsula isolada. De repente, sem aviso prévio, uma misteriosa e mortal névoa tóxica começa a invadir a cidade, cobrindo tudo em questão de minutos. Desesperados, Mathieu e Anna, percebendo o perigo iminente, correm para o telhado de seu prédio, onde a névoa ainda não chegou, levando consigo um cilindro de oxigênio para proteger sua filha. O pânico toma conta da cidade enquanto a névoa densa e letal continua a subir, forçando os sobreviventes a buscar abrigo nos pontos mais altos possíveis. Conforme os dias se passam, a tensão aumenta. Mathieu e Anna se revezam para descer ao apartamento onde Sarah está, arriscando suas vidas para garantir que o gerador da cápsula continue funcionando e que ela tenha oxigênio suficiente para sobreviver. A cidade está paralisada. A comunicação é quase inexistente e a ajuda externa parece improvável, se não impossível. Mathieu, determinado a salvar sua filha, decide explorar os arredores na busca por mais cilindros de oxigênio, se aventurando por ruas cobertas pela mortal névoa, onde a visibilidade é praticamente nula e o silêncio é aterrorizante. Nessa jornada desesperada, ele enfrenta perigos constantes, desde o colapso de estruturas até outros sobreviventes, que se tornam cada vez mais desesperados e perigosos. Enquanto isso, Anna, no topo do prédio, tenta manter a calma e a esperança, mas a tensão cresce à medida que a névoa continua a subir lentamente, ameaçando cobrir até mesmo os pontos mais altos da cidade. A angústia de não saber o que acontecerá em seguida é quase insuportável. Conforme o filme avança, segredos são revelados, principalmente o que teria causado esse fenômeno tão devastador. Mathieu descobre que a névoa pode ter sido um experimento científico que saiu do controle, algo que as autoridades tentaram esconder. A busca pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Sarah, mas para descobrir a verdade por trás da tragédia. O filme nos mantém à beira do assento enquanto seguimos os passos de Mathieu e Anna, que, em meio ao caos e ao desespero, encontram forças no amor pela filha e na esperança de que a névoa possa um dia desaparecer. O Último Suspiro é uma história de sobrevivência, de sacrifício e, acima de tudo, de amor incondicional, onde no meio da escuridão e do medo, a humanidade ainda encontra uma forma de resistir e lutar pela vida. À medida que a tensão aumenta, Mathieu e Anna começam a perceber que a névoa não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica. O isolamento, a constante iminência da morte e a falta de respostas começam a desgastar suas mentes e espíritos. Apesar disso, eles se mantêm focados em salvar Sarah, mesmo quando suas próprias forças começam a falhar. A luta pela sobrevivência os leva a questionar até onde estão dispostos a ir para proteger aqueles que amam. Mathieu, em uma de suas arriscadas incursões pela cidade encoberta, encontra outros sobreviventes que também estão tentando entender o que aconteceu. Juntos, eles trocam informações e tentam elaborar um plano para escapar da cidade, mas a névoa parece impenetrável e as tentativas de fuga acabam em fracasso. A desesperança começa a se espalhar e alguns sobreviventes decidem que o melhor caminho é esperar por um milagre que talvez nunca chegue. Enquanto isso, Anna, sozinha no topo do prédio com Sarah, enfrenta um dilema moral. Continuar esperando por Mathieu, sem saber se ele ainda está vivo, ou tentar salvar a filha sozinha, mesmo sabendo que suas chances de sucesso são mínimas. A pressão é imensa, e cada decisão parece ter consequências devastadoras. A cada minuto que passa, a névoa sobe um pouco mais,
aproximando-se do local onde elas estão abrigadas. A narrativa do filme nos leva a um clímax angustiante, onde Mathieu finalmente retorna ao prédio, exausto e quase sem forças, mas com novas informações sobre a origem da névoa e uma possível solução para salvar sua família. Com o tempo correndo contra eles, Mathieu e Ana fazem um último esforço desesperado para escapar da cidade. Eles precisam tomar decisões rápidas e arriscadas, enfrentando não apenas a névoa mortal, mas também as duras realidades de um mundo que mudou para sempre. Com a decisão de tentar uma última fuga, Mathieu e Ana se preparam para deixar o prédio, conscientes de que este pode ser o momento decisivo de suas vidas. Eles equipam Sarah com um sistema de oxigênio portátil improvisado, confiando que ele será suficiente para mantê-la viva durante a travessia pela névoa. Cada movimento precisa ser calculado. Cada segundo é vital. Ao descerem do telhado, o casal sente o peso do silêncio opressor da cidade. Paris, que outrora fervilhava de vida, agora é um cenário desolado, envolto em uma camada espessa e mortal. Eles conseguem avançar alguns quarteirões, seguindo o plano de Mathieu, que conseguiu mapear uma possível rota de fuga durante suas explorações anteriores. No entanto, a densa névoa torna cada passo perigoso, e o ar tóxico começa a se infiltrar nas máscaras que usam, exigindo pausas constantes para trocar os filtros. A jornada é marcada por obstáculos inesperados. A cada esquina, encontram novos perigos, ruas desmoronadas, veículos abandonados e, ocasionalmente, outros sobreviventes, cuja desconfiança e desespero tornaram-nos quase tão perigosos quanto a própria névoa. Em certo ponto, o grupo é forçado a se esconder enquanto outro grupo armado passa por perto, saqueando o que resta dos prédios abandonados. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode significar a morte. Enquanto isso, Sarah, embora frágil, demonstra uma resiliência impressionante. Sua presença se torna uma fonte de força para Mathieu e Ana, que continuam a avançar, motivados pelo desejo de garantir um futuro para a filha. Apesar dos desafios, há momentos de ternura, onde o casal troca olhares de cumplicidade e força, lembrando-se do que estão lutando para preservar. Quando finalmente alcançam a margem do rio Sena, eles vislumbram um dos poucos locais ainda não totalmente cobertos pela névoa. Nesse momento, a esperança renasce. Uma pequena embarcação, abandonada, mas ainda funcional, é avistada nas proximidades. Sabendo que a neblina não cobre completamente as águas, eles decidem fazer sua última aposta: escapar pelo rio. Com grande esforço, eles descem até a embarcação, carregando Sarah e os poucos suprimentos que conseguiram reunir. Enquanto remam pela correnteza calma, a neblina começa a se dissipar lentamente ao redor deles, revelando partes da cidade que ainda resistem ao fenômeno. O alívio é palpável, mas a incerteza persiste. O que encontrará ao fim do rio? Será que a névoa alcançará também aquela região, ou estariam realmente seguros? Em meio à fuga desesperada, o filme não deixa de explorar as nuances emocionais e éticas desse novo mundo. O casal reflete sobre as escolhas que fizeram, as vidas perdidas e as lições tiradas desse cataclismo. A experiência os transforma, reforçando a ideia de que, mesmo em face do fim, há sempre algo pelo que vale a pena lutar. Seja a vida de uma filha, seja a esperança de dias melhores. Enquanto a embarcação de Mathieu e Ana deslizava lentamente pelas águas do rio Sena, a tranquilidade do amanhecer era uma promessa de um novo começo. Eles se entreolhavam, exaustos, mas com um sentimento de alívio que começava a tomar forma. Sarah, deitada no colo de sua mãe, ainda respirava através do pequeno cilindro de oxigênio, mas seus olhos, abertos e alertas, eram um sinal de que ela também sentia a esperança renovada. À medida que o rio os levava para longe do centro da cidade devastada, os sons da vida começavam a retornar. Os pássaros, que haviam fugido com a chegada da névoa, agora cantavam timidamente ao longe. As águas, antes sombrias e ameaçadoras, refletiam as cores suaves do céu, que gradualmente se tingia de azul. Porém, a paz era frágil. Cada curva do rio trazia consigo o medo de que a névoa pudesse reaparecer, de que tudo pelo que lutaram estivesse prestes a ser tirado deles novamente. Mathieu, mantendo os olhos fixos no horizonte, sabia que a segurança ainda era incerta.
Eles não tinham ideia do que encontrariam na cidade que agora se aproximava, mas não havia outra escolha senão continuar. Finalmente, ao dobrar uma última curva, eles avistaram uma pequena vila à margem do rio. A visão de casas intactas, sem sinais da devastação que haviam deixado para trás, trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Era como um milagre. Mathieu, sem perder tempo, remou com as últimas forças até a margem. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.